Imagine só! Pela primeira vez desde o início da invasão, o governo ucraniano foi pego de surpresa. E o que a inteligência do país revela agora é algo que pode fazer você reconsiderar seus planos para os próximos dias. Enquanto na Rússia os oleodutos explodem e as refinarias viram alvos, em Kiev a mensagem é clara: nós avisamos. Putin, por sua vez, sinaliza que topa negociar com Zelensky, mas não em Moscou. Qual cidade poderia ser o palco dessa possível conversa de paz? Esses são os fatos mais urgentes desta noite de domingo, 7 de setembro. O que aconteceu nas últimas horas não tem precedentes. As forças russas lançaram um ataque massivo com 85 drones de combate contra a Ucrânia em uma única noite, um recorde absoluto desde o início da guerra. Além disso, mísseis de cruzeiro e balísticos também foram detectados. O alerta aéreo soou em várias regiões, incluindo Kiev, onde repetidos ataques deixaram a população em estado de alerta máximo. No distrito de Pechersky, um incêndio tomou conta de um prédio governamental após a queda de destroços de um drone abatido. Bombeiros trabalham no local, enquanto em Sviatoshinsky, instalações industriais também foram atingidas com equipes de emergência atuando para conter as chamas. O ataque não poupou a região de Cherkasy, onde um importante ponto logístico foi danificado, nem a infraestrutura crítica, como a ponte sobre o Dnieper, alvo de bombardeios. Um detalhe preocupante: parte dos drones partiu do território da Bielorrússia. Não é a primeira vez que Minsk serve de base para ataques, mas agora a situação parece ter escalado. Especialistas ucranianos afirmam que, por enquanto, os exercícios militares conjuntos entre Rússia e Bielorrússia não representam uma ameaça imediata à Ucrânia ou à União Europeia. São manobras rotineiras realizadas anualmente, sem sinais de mobilização extraordinária. Mas isso não significa que o perigo esteja descartado. O verdadeiro risco vem de dentro da Rússia. A inteligência ucraniana alerta para uma nova onda de mobilização, com o Kremlin preparando-se para convocar dezenas de milhares de reservistas. Mesmo com o risco de protestos e descontentamento em massa, Moscou não parece disposta a recuar. Segundo Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, a medida será dolorosa, mas inevitável. Ele também ressalta que a Rússia não pode simplesmente jogar recrutas inexperientes na linha de frente. Isso seria um desperdício de vidas. Enquanto isso, nas regiões ocupadas, a pressão sobre a população ucraniana só aumenta. Relatos indicam que até mesmo jovens gamers estão sendo alistados à força para operar drones, uma tática cada vez mais comum na guerra moderna. Do outro lado da fronteira, a infraestrutura energética russa continua sendo alvo. Um ataque recente atingiu o estratégico oleoduto Druzhba, que transporta combustível da Bielorrússia. A região de Briansk, ponto-chave para o escoamento de petróleo, também sofreu danos. Incêndios em refinarias e depósitos de combustível foram confirmados por imagens de satélite, enquanto na região de Kursk, armazéns de munição e combustível foram destruídos. O Estado-Maior ucraniano reconheceu a operação, mas sem dar muitos detalhes. Coincidência ou não, o ataque ocorreu logo após uma conversa entre Zelensky e o primeiro-ministro da Eslováquia, que havia criticado publicamente os ataques a oleodutos russos. E por falar em diplomacia, Putin surpreendeu ao sugerir que está disposto a encontrar Zelensky, desde que não seja em Moscou. A declaração foi feita por Robert Fico, primeiro-ministro eslovaco, após um encontro com o líder russo em Pequim. Segundo Fico, Putin estaria aberto a negociar em qualquer lugar, menos na capital russa. Ele chegou a listar 7 países que poderiam sediar o encontro, mas deixou claro que a Ucrânia teria que abrir mão de sua ambição de ingressar na OTAN e garantir a segurança da Rússia. Além disso, Moscou exige o fim da discriminação contra falantes de russo na Ucrânia e a normalização das relações com o Ocidente após a guerra. Um roteiro pronto para negociações, mas que ignora completamente a posição de Kiev. Enquanto isso, a Europa acorda para uma realidade incômoda. Ex-ministros de Relações Exteriores do continente alertam que a diplomacia europeia fracassou no verão, desperdiçando meses em ilusões enquanto os Estados Unidos reduziam seu apoio militar. A Ucrânia agora enfrenta a guerra praticamente sozinha. Com a possibilidade de um corte na ajuda americana, a Rússia poderia se livrar das sanções, e a Europa teria que lidar com a ameaça russa por conta própria. Países da linha de frente, como a Lituânia, já pedem um plano D não apenas de defesa, mas de sobrevivência. Afinal, se uma Ucrânia de 40 milhões de habitantes resiste há 3 anos, o que uma Europa unida não poderia fazer? Mas há um alerta importante: Moscou não perde uma palavra. As autoridades russas deixaram claro que monitoram cada movimento, cada conversa.
Em tempos de guerra, até mesmo mensagens em aplicativos de comunicação podem ser interceptadas. Portanto, cuidado com o que é discutido em grupos corporativos ou sobre assuntos sensíveis. A transparência é total e a vigilância constante. Lembre-se disso na próxima vez que compartilhar informações delicadas. A guerra não é só feita de bombas e drones, a informação também é uma arma. A Rússia não brinca em serviço. O Estado não é apenas um espectador, é um agente ativo com olhos e ouvidos em cada canto. As agências de inteligência russas operam sem limites, e a prova disso está na própria sobrevivência do Telegram no país. Enquanto o Ocidente se perde em debates sobre privacidade, Moscou mantém o aplicativo sob rédea curta, não por benevolência, mas para garantir que cada palavra trocada seja passível de escrutínio. E não se engane, o MAX, a alternativa estatal imposta aos funcionários públicos, não é uma ferramenta de comunicação, é um instrumento de controle. Localização, rascunhos, contatos, até mesmo os IDS de outros aplicativos, nada escapa. Basta um deslize, uma palavra fora do tom, e o bloqueio chega sem aviso, sem explicação. Uma usuária teve sua conta suspensa após uma videochamada rotineira, acusada de extremismo em conversas privadas. As autoridades não precisam de provas, elas criam as regras. E enquanto a propaganda tenta vender isso como segurança nacional, a realidade é clara. Na Rússia, a vigilância não é exceção, é a norma. Mas o jogo não se limita às fronteiras russas. Os Estados Unidos, outrora o guardião da ordem global, estão virando a página de sua própria história. A nova estratégia de defesa nacional, já nas mãos do Pentágono, sinaliza uma guinada radical. Adeus ao império militar espalhado pelo mundo, bem-vindo ao foco na proteção do coração ocidental. Fontes próximas ao documento revelam que a prioridade não é mais conter a China, é blindar o território americano e seus aliados imediatos. Uma reviravolta que abala décadas de alianças e promessas. Sob Trump, Pequim era o inimigo número 1. Agora a narrativa muda. O arquiteto dessa nova era é Elbridge Colby, o mesmo que em 2018 defendia uma postura agressiva contra a ascensão chinesa. Hoje prega o isolacionismo estratégico. A mensagem é clara: os aliados devem se virar sozinhos. As consequências já são visíveis. Tropas da Guarda Nacional são deslocadas para patrulhar as ruas de Los Angeles e Washington, enquanto caças F-35 e navios de guerra são empregados no combate ao narcotráfico no Caribe. Na fronteira com o México, uma zona militarizada foi criada, onde soldados, não policiais, têm autoridade para deter civis. Um ataque recente em águas internacionais eliminou 11 supostos membros de uma organização criminosa, um sinal de que as Forças Armadas americanas agora atuam contra alvos não militares em território estrangeiro. O que antes era papel da polícia, hoje é missão das tropas. E a Europa? Está em alerta. A redução do financiamento para iniciativas de segurança no Báltico, centenas de milhões de dólares anuais para Letônia, Lituânia e Estônia deixa claro: os Estados Unidos não estão mais dispostos a pagar a conta da defesa alheia. A geopolítica está sendo reescrita diante dos nossos olhos. Enquanto a Rússia aperta o cerco interno, os Estados Unidos recuam do palco global. E no meio desse redesenho de poder, uma pergunta permanece: quem afinal está realmente no controle? As peças se movem, as alianças se fragilizam, e a única certeza é que o mundo de amanhã não será o mesmo. Fique atento. Compartilhe. Debata. Porque em tempos como estes, a informação não é apenas poder, é sobrevivência. Até a próxima!